O que é destaque nesta edição? FVS descarta contaminação por H1N1 em pacientes de Borba no interior do Amazonas. Prisão temporária de José Melo termina meia-noite de hoje. Defesa do ex-governador pede sua liberação. Governador nomeia aprovados no concurso público de 2015 da Secretaria de Segurança Pública. Ministro da Indústria e Comércio pede demissão e a filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB, vai para o Ministério do Trabalho. Brasil tem 34% dos casos de co-infecção de tuberculose e HIV do mundo. Polícia Federal cria grupo para auxiliar no combate às notícias falsas antes das eleições. Onda de frio avança pelos Estados Unidos e deixa 11 mortos em 24 horas. Levou até na Flórida pela primeira vez em mais de 3 décadas. Departamento da Polícia Civil do Amazonas bate recorde de apreensões de drogas durante ações deflagradas em 2017. É improvável acerto de contas, homem é executado com 10 tiros na Vila da Prata. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. Depois da chuvarada de ontem, que já era prevista, o Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de mais 12 milímetros de precipitação hoje, nas próximas horas. A temperatura, que é de 24 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro. É o 4º dia do ano e faltam 361 para terminar 2018. Dia de Santa Ângela de Foligno. Também é o Dia Nacional da Abreu-grafia, Dia do Hemofílico, Dia Mundial do Braille e o Dia Mundial do Hipnotismo. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 20 metros e 79 centímetros. No mesmo dia do ano passado, o nível do Negro era de 19 metros e 92 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1958, Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, faz sua entrada na atmosfera terrestre e é pulverizado pelo atrito. 1959, Luna 1 torna-se a primeira nave espacial a chegar à proximidade da Lua. 1960, assinado o tratado que cria a Associação Europeia de Livre Comércio. 2010, Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, é oficialmente inaugurado em Dubai. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A chuva forte que caiu sobre Manaus ontem alagou ruas, deixou o trânsito engarrafado, o fornecimento de luz interrompido, deixando também semáforos, claro, apagados. Uma casa desabou durante a tarde. A Defesa Civil registrou rachaduras e alagamento em outra residência. Os igarapés que cortam a cidade transbordaram. Peregrini, ontem o trânsito ficou caótico, muita chuva, ruas alagadas e tudo aconteceu durante a chuvarada de ontem, também acompanhada de fortes ventos. Pois é, Paulo, conforme já via, né, a previsão do tempo de ontem, a chuva foi muito forte. Pra ter uma ideia, Paulo Guerra, o bairro da União, por exemplo, ruas também do Parque 10, completamente alagadas. Nós recebemos informação também que a Constantino Neri, a Maceió e Djalma Batista também, nós tivemos aí problemas em relação a alagações, Paulo, devido ao grande, né, número de milímetros que caíram ontem sobre a cidade. Peregrini é aquele peruano que morreu, ele por overdose, ele ainda está no IML, não? Não, Paulo, já foi liberado. Já foi liberado. Então ontem o Peregrini informava que um peruano havia morrido. Na realidade, esse peruano estava a bordo de uma aeronave. O peruano Werner Davi Delgado, ele morreu dentro de um voo da empresa Ibéria, que saiu do Peru e tinha como destino Madrid, na Europa, e sobrevoava aqui a região amazônica. A aeronave em que o estrangeiro estava teve que fazer um pouso de emergência no Eduardo Gomes, e depois da mula, pessoas que fazem transporte de drogas, passar mal e morrer durante o voo. Como Peregrini informou, durante a necrópsia realizada no IML, foram encontradas no estômago do peruano 49 cápsulas de cocaína. A droga estava embalada em sacos de látex, semelhantes aos preservativos masculinos. O exame feito no órgão apontou morte súbita por intoxicação de droga, Peregrini. Pois é, Paulo, né? A informação que nós tínhamos ontem ainda não era uma informação completa, estava
bem pouco tempo havia que o Perona havia morrido. Foi no aeroporto, foi na aeronave, foi no saguão, foi não sei aonde. Agora sim, a informação oficial, ele morreu sim dentro da aeronave. Em um voo da Ibéria, que ia para a Europa. Peregrino, um homem foi abatido com 10 tiros, 4 na cabeça, lá na Vila da Prata. Quantos anos ele tinha e a motivação desse crime? Pois é, Paulo, né? Ele era um rapaz ainda jovem, com 21 anos de idade, e a noite de ontem foi morto, foi assassinado com 10 tiros. Os primeiros 4 tiros foram na cabeça. Então, está caracterizando aí, Paulo, segundo as primeiras investigações da polícia, como um crime de execução, como um acerto de contas. Peregrino, muita movimentação nos pronto-socorros nessa madrugada? Tranquilo, Paulo, até que tranquilo, né? No pronto-socorro João Lúcio, no pronto-socorro Platão Araújo, falta a nossa unidade externa chegar no pronto-socorro 28 de agosto, mas tranquila, a movimentação principalmente no Platão Araújo, que vem crescendo e muito o número de atendimentos no Platão Araújo, principalmente por questão de violência, mas a noite passada não fugiu daquele número do cotidiano não, Paulo. Peregrini, falando de transporte coletivo, parece que as empresas continuam sem receber a grana, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, como vem sofrendo, né, os empresários, os microempresários do transporte alternativo, principalmente, Paulo, os amarelinhos da zona leste da cidade, por causa da bilhetagem eletrônica. Os ônibus, Paulo, os coletivos, os micro-ônibus, têm um aparelhinho onde o usuário passa o cartão e automaticamente aquele número já passa para o Sinetran, já cai o dinheiro no Sinetran. E o Sinetran, uma vez por semana, tem que passar o dinheiro para os donos dos ônibus. E passa de 1 a 2 meses, 40 dias, quando no mínimo 40 dias para repassar esse dinheiro, e que deixa os empresários, tem que colocar o diesel, tem que pagar o motorista, o cobrador, a ficar todo mundo correndo da sala para a cozinha. Há informação de que o atraso já chega a 2 meses, Peregrini, confere isso? Paulo, 2 meses, já teve ocasiões que já chegou a 3, né? E as conversas estão se adiantando e já se fala, inclusive, numa paralisação do transporte alternativo, fechando rua na área da zona leste da cidade por conta do não pagamento por parte do Sinetran. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Vamos falar também de uma mala recheada com droga, localizada em um carro guinchado na M070. Daqui a pouco os detalhes, Paulo Guerra. 5h55. Um total de 106 toneladas de resíduos foi recolhido pela prefeitura e transportado ao aterro municipal. E mais 1 tonelada foi recolhida pelos catadores de resíduos recicláveis nos 3 pontos de festa do Réveillon de Manaus. A equipe da Secretaria de Estado da região metropolitana realizou nesta quarta-feira a primeira inspeção do ano da ligação viária Luiz Antoni, a fim de acompanhar o status da obra que está prevista para ser entregue em maio. A LLA cruza o bairro de Presidente Vargas, conhecido como Matinha, a fim de conectar a Zona Oeste com o bairro Centro na Zona Sul e facilitar o tráfego de veículos nesta parte da cidade. A primeira etapa está com 90% dos trabalhos concluídos, o que inclui sistema de drenagem, terraplenagem, sistema de gaviões, base de sustentação da via, asfaltamento da via, ciclovia, meio-fio, calçadas, iluminação LED, sinalização e arborização. Os trabalhos nesta primeira etapa estão concentrados na finalização da ciclovia, conexão das vias existentes do bairro Presidente Vargas com o novo sistema viário, além de paisagismo e urbanismo. As agremiações e escolas de samba de Manaus têm até a próxima sexta-feira, amanhã, para apresentarem suas propostas e concorrerem ao edital de chamamento público que concede apoio financeiro para a execução de desfile das escolas de samba do Grupo Especial A, B e C no Carnaval 2018. Amazonas Moreno, Porto de Lenha e outros hits do cancioneiro amazônico vão marcar o primeiro show da Orquestra de Violões do Amazonas em 2018. As composições estão no concerto regional que o conjunto apresenta no próximo domingo, dia 7, às 19 horas no Teatro Amazonas. A orquestra integra os corpos artísticos mantidos pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Com regência de Davi Nunes, o concerto da Orquestra de Violões vai reunir uma seleção de sucessos da música regional de diversas épocas em versões
versões instrumentais e cantadas, estas com a participação especial da soprano amazonense Miriam Abad. Alguns shoppings de Manaus apostam em liquidações de início de ano. O período promocional oferece desconto de até 80%, além de estacionamento gratuito. Os centros comerciais têm o objetivo de aumentar as vendas que costumam ser fracas no início do primeiro semestre após os gastos de fim de ano. A liquidação do Manauara Shopping tem início na terça-feira, dia 9, com a Terça Revolucionária. O Liquidou Plaza começou no dia 2 e vai até o dia 8. Já o Small Park Shopping inicia ofertaço com desconto de até 50% a partir de hoje. O Amazonas Shopping e outros centros de compras também participam dessas liquidações. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está convocando 115 candidatos aprovados no concurso público de 2015, sendo 106 para o cargo de assistente operacional e 9 para técnico de nível superior. Os listados devem apresentar entre os dias 10 e 19 de janeiro os exames admissionais da Junta Médica Pericial da Secretaria, situada na Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na Avenida Pedro Teixeira. As informações com J. Rai. Paulo Guerra, a Prefeitura de Iranduba divulgou na tarde de ontem os números de atendimentos realizados na área social em 2017. De acordo com o relatório da SEMAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, 14.508 pessoas foram atendidas com procedimentos do programa Bolsa Família. 3.579 usuários trataram do BPC, o benefício de prestação continuada. Ainda de acordo com o relatório, em 2017 foram realizados em Iranduba 1.554 atendimentos psicossociais. A equipe volante do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, fez 6.689 atendimentos nas comunidades do município. E para finalizar, o relatório da SEMAS, o programa Criança Feliz atendeu a 1.674 usuários do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Totalizando, foram 28.004 atendimentos. A secretária da SEMAS, Thelma Viana, destaca que a orientação do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, é no sentido de que as ações da área social sejam ampliadas em 2018, visando alcançar todas as famílias do município, priorizando aquelas que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:04. A Central de Medicamentos do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, informou que termina no dia 15 deste mês o recadastramento dos dados de todos os usuários do Programa Estadual de Medicamento Especializado PROEM. A atualização dos cadastros é obrigatória e garantirá que os beneficiários do programa continuem tendo acesso gratuito aos medicamentos. O horário de atendimento é de 7h30 às 16 horas de segunda a sexta-feira na sede do programa, que é ao lado da SEMA, na Rua Duque de Caxias. A Secretaria de Estado de Saúde reativou o serviço de tomografia no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo. O tomógrafo estava sem funcionar há mais de um ano quando apresentou problemas, obrigando o hospital a buscar outras unidades de saúde para realizar o exame em paciente. Durante o feriado prolongado de Ano Novo, 50 tomografias foram realizadas naquela unidade. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, a manutenção de equipamentos encontrados com defeito faz parte do planejamento da atual gestão e busca devolver a capacidade plena das unidades da Rede Estadual de Saúde na prestação dos serviços. 6:05. Para quem deseja curtir as férias de janeiro conhecendo mais sobre a cultura e diversidade amazônica, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia oferece um roteiro recheado de exposições gratuitas sobre a cultura, história e economia da região. Atualmente o local está aberto para visitações gratuitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A visita guiada tem um tempo médio de 1h45. 8 guias turísticos apresentam o espaço em línguas como o português, espanhol e inglês, além de Libras, linguagem brasileira de sinais. E você pode conhecer o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, o centro localizado na Praça Francisco Pereira da Silva, a antiga rótula da Sulframa, no Distrito Industrial,
valoriza, difunde, fomenta projetos de pesquisa e torna conhecidas as informações sobre os 9 países que formam a Amazônia continental: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa, cujas bandeiras estão expostas na Praça das Bandeiras. Com um corredor em forma de túnel que estampa a imagem de um mapa do Rio Amazonas, o espaço abriga a exposição Filho de Nossa Terra, com 19 esculturas feitas pelo artista Felipe Letesten, como homenagem a povos distintos do continente americano. Mapear e catalogar possíveis áreas para desenvolver o turismo indígena ou etnoturismo no estado é o principal objetivo do governo, por meio da parceria entre a Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tour e a Fundação Estadual do Índio. O alinhamento desse trabalho ocorreu na tarde desta quarta-feira na sede do órgão de turismo do estado. Técnicos da Amazonas Tour e da FEI, durante os meses de fevereiro e março, farão visitas técnicas em terras indígenas para avaliar o potencial turístico dessas regiões. Além das visitas, a Amazonas Tour prestará apoio junto aos órgãos ambientais na regulamentação dessas áreas. Para o presidente da Amazonas Tour, Cine Júnior, o turismo indígena é uma vertente do setor que trará muita visibilidade ao estado. O Amazonas alcançou o primeiro lugar no ranking de monitoramento online da iniciativa Hospitalar Amigo da Criança, através da Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Foram avaliadas todas as 7 maternidades gerenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde, que já possuem o título de Hospital Amigo da Criança. Ao todo, 18 estados, incluindo o Amazonas, conseguiram fazer o monitoramento de 100% das unidades de saúde certificadas. A avaliação online é feita uma vez por ano, enquanto a avaliação presencial é feita pelo Ministério da Saúde a cada 3 anos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, descartou a suspeita de contaminação do vírus H1N1 em 6 pacientes do município de Borba. O resultado dos exames foram divulgados ontem e deram negativo para o vírus da influenza A. A suspeita foi levantada devido à semelhança com os sintomas da doença. Após os exames que foram realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, os pacientes foram diagnosticados pneumonite eosinofílica, uma doença que não é contagiosa. O grupo deu entrada na unidade de urgência e emergência do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no dia 1º de janeiro, após a transferência do município. Dos 6 pacientes, apenas 2 continuam internados no pronto-socorro. Em nota, o diretor-presidente da FBS, Bernardino Albuquerque, disse que a pneumonite é uma reação alérgica e o tratamento é realizado com antialérgico. Os interessados em se candidatar para os cargos de prefeito e vice-prefeito na eleição suplementar do município de Novo Aripuanã, que acontece no dia 4 de fevereiro, tem até às 19 horas de amanhã, sexta-feira, para entregarem o requerimento de registros dos partidos e coligações no Tribunal Regional Eleitoral. A primeira disputa eleitoral municipal fora de época, referente ao ano de 2016, ocorre após o prefeito Aminadab Meira Santana, do PSD, conhecido como Mina Santana, ter o mandato cassado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas no dia 10 de outubro de 2007, devido a acusações que envolvem o processo licitatório da manutenção de veículos pertencentes à prefeitura. O governador Amazonino Mendes exonerou Sidney Leite da função de chefe da Casa Civil do Amazonas e nomeou José Alves Pacífico para o cargo. A mudança está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Pacífico exerceu o cargo de secretário de Estado extraordinário na gestão de Amazonino Mendes. Anteriormente, ele já havia sido titular da Casa Civil no governo de José Melo. Na ocasião, ele substituiu Raul Zaidan, atualmente investigado na Operação Maus Caminhos. Sidney Leite vai retornar à sua cadeira de deputado. 4 ex-secretários de governo foram transferidos à sede da Superintendência da Polícia Federal para o Sistema Prisional do Estado na tarde de ontem. Os 4 suspeitos deixaram a sede da Polícia Federal por volta das 14h30 e seguiram para a sede do Instituto Médico Legal na zona norte da capital. De lá seguiram para a Central de Recebimento e Triagem no Centro de Detenção Provisório Masculino, onde deram entrada por volta das 15h50. Permanece sob custódia da Polícia Federal somente o ex-governador José Melo, em
razão de determinação da Justiça Federal, diz o comunicado da Polícia Federal. A prisão do ex-governador José Melo vai se tornar ilegal a partir da meia-noite de hoje, segundo o advogado de defesa dele, José Carlos Cavalcante Júnior, que pediu sua libertação. Polícia. Cerca de 6 toneladas de entorpecentes entre cocaína, maconha e drogas sintéticas avaliadas em torno de 51 milhões de reais foram apreendidas durante ações deflagradas em 2017 pelas equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos DENARC da Polícia Civil. O balanço foi divulgado ontem pelos delegados Paulo Mavinier, Tâmara Albano e Mário Paulo Teles, diretores e diretores adjuntos, respectivamente, do DENARC. As autoridades policiais destacaram que o número expressivo de apreensões de substâncias entorpecentes em 2017 é o maior desde a implantação do departamento no dia 1º de fevereiro de 2015. O diretor do DENARC informou que ao longo do ano passado 122 pessoas foram presas, 2 adolescentes apreendidos e 155 pessoas indiciadas por envolvimento com o tráfico de drogas no estado, somente pelas equipes do departamento durante as ações do DENARC. Além das substâncias ilícitas, foram apreendidas 33 armas de fogo, dentre elas fuzis, metralhadoras, pistolas de uso restrito, espingardas, revólver de uso permitido e restrito, além de 492 munições intactas de calibres distintos. Também foram apreendidos 29 veículos automotores entre motocicletas e carros, 4 embarcações e cerca de 64 mil em espécie. A autoridade policial enfatizou que em 2017 aproximadamente 3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas pelos policiais do DENARC, em parceria com as demais forças de segurança, durante ações deflagradas em embarcações nos rios do estado ou no porto da Manaus Moderna, no centro, e também no aeroporto internacional de Manaus Eduardo Gomes, no bairro do Tarumã. O diretor do DENARC revelou que 99% das drogas que chegam a Manaus são trazidas pela rota do tráfico, que acontece por meio fluvial de rios que banham os municípios de Tabatinga e Japurá. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu Reginaldo de Lima, de 35 anos de idade, Reginaldo Lima de Souza e o Elion Omaé da Cunha Siqueira, de 37. Foram presos na tarde de ontem, Paulo Guerra, já na boca da noite, após abordagem policial. Eles estavam transportando uma grande quantidade de droga dentro de uma mala que estava em um carro modelo Jeep, desses Jeeps novos aí, de cor preta, que estava sendo guinchado na M070 que liga o Iranduba a Manacapuru. O carro foi aí guinchado, Paulo Guerra, fizeram a abordagem, fizeram a revista no carro e encontraram essa grande quantidade de droga aí que estava dentro desse carro. Uma mala recheada com entorpecente foi apreendida aí graças ao trabalho da polícia. Após denúncia, um homem foi preso na área da zona leste da cidade. Ele estava portando uma arma de fogo. O João Marcos Vasconcelos Meireles, 21 anos, foi preso à tarde de ontem, também já na boca da noite, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Ele foi denunciado por moradores da área. O homem estava com revólver 38 com numeração raspada, pronto para cometer assaltos, e foi contido graças ao trabalho da polícia ali que estava fazendo o patrulhamento na área. Amaury Coelho Guedes Júnior, 23 anos, foi preso com 8 porções grandes de maconha. Maconheiro que estava fornecendo aí para os noiados da toda a área sul da cidade. A casa onde ele estava escondendo a droga foi lá no conjunto Beija-Flor, na zona centro-sul da cidade. Segundo a polícia, uma equipe foi até a casa de Amaury após uma denúncia anônima informando que o jovem estaria comercializando droga, ou seja, fez uma boca de fumo na própria casa, e daí saía distribuindo, né, a droga, vendendo a droga aí por noiado, estavam queimando aí a erva maldita, fazendo o cigarro do capeta, e ele acabou sendo preso. A maconha, segundo as informações, de alta qualidade, aquela sem talo que não queima o dedo do noiado. Pronto socorro
pronto-socorro 28 de agosto. Plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, muitas pessoas procuraram a parte clínica daquela unidade de saúde que atende aproximadamente 700 pessoas por dia. E todos que vão ao 28 de agosto são muito bem atendidos. Foi o caso de um homem que pilotava uma motocicleta em altíssima velocidade à tarde de ontem, já no comecinho da noite, na Avenida Castelo Branco. Ele perdeu o controle da máquina e acabou batendo na sarjeta e saiu rebolando pelo asfalto. Ficou todo quebrado. A jovem que vinha na garupa era uma paquera dele, estavam saindo pela primeira vez e ela também saiu rebolando pelo asfalto. E as informações que temos é que ela não quer mais saber do rapaz que estava acortejando. Ele estava por ali, querendo ficar de conversa mole, de camaradagem com a mulher, convidou ela para passear de moto e acabou derrubando a jovem da máquina na Avenida Castelo Branco. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada à vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele se meteu em uma briga que começou por causa de uma discussão por futebol. Pelo amor de Deus, pessoal brigando por futebol. O guerreiro tá queimando a erva dele, tá nem aí pra quem é que tá ligando pra ele ou não, tá tomando aquele chá maldito, e os outros brigando por causa de Flamengo e Vasco na área da zona leste da cidade. O flamenguista acabou levando uma paulada do vascaíno e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, o homem deu entrada, vítima também de pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que houve uma briga na área do bairro Jorge Teixeira. A briga teria começado por causa de papagaio. Pipa. Os dois estavam brigando, estavam soltando papagaio, aí um parece que deu um puído na linha do outro. O cara quedou na mão com o carretel todinho. Daí começou a peia. Ele acabou levando uma paulada. Mereceu. Acabou fazendo aí com que o papagaio do rapaz fosse embora com linha e tudo. Ele pegou um pau e sentou-lhe na cabeça desse rapaz que fez com ele essa brincadeira de mau gosto. Deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte na Vila da Prata. Ali nas proximidades de uma loja de pneu, ali pertinho da Estrada da Compensa, mas no bairro Vila da Prata, um rapaz de 21 anos foi barbaramente executado. Foi morto com 10 balaços pelo corpo. Eu falei 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Vila da Prata. Era por volta de 23 horas e 30 minutos, quando esse homem partiu dessa para pior na área do bairro Vila da Prata. E foram 10 tiros, 4 deles na cabeça. A polícia já trabalha nas investigações. Departamento de Perícia Técnica Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, esteve no local, trabalhou muito, e com certeza o assassino não demora, será localizado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada no pronto-socorro riscado a faca, e tudo
tudo aconteceu assim. Um casal chegava em casa ontem no conjunto Nova Cidade, um homem vinha pilotando a sua S10 de cor preta. Quando chegou em casa, os dois saíram do carro e a criança, um garoto de 6 anos, continuou brincando no carro. Ele localizou dentro do carro, a criança, uma cartela com pílulas, né, com comprimidos da cor azul, Viagra, usado pelo dono do carro, pelo pai da família. O garotinho chamou: olha, mamãe, aqui que eu achei. Rapaz, ela quando mostrou para né, começou a briga, ela pegou uma faca, riscou o braço do marido porque ele estava tomando Viagra. Tudo aconteceu no conjunto Nova Cidade. O rapaz estava usando o bombom da saliência, a mulher não gostou e quase acaba em tragédia. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. E vamos começar com a quina, concurso 4.571. Dezenas sorteadas 13, 17, 36, 45 e 80. Não houve acertador na quina. A quadra saiu para 4 apostadores, cada um leva, aliás, a quadra saiu para 123 apostadores, cada um leva R$3.995,83. O terno teve 8.924 apostas ganhadoras com premiação individual de R$82,81. Os números aqui na sorteados ontem foram esses: 13, 17, 36, 45 e 80. Repetindo: 13, 17, 36, 45 e 80. A Mega Sena concurso 2001 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 20, 22, 36, 42, 52, 60, 20, 22, 36, 42 52 e 60. A quina saiu para 12 apostadores, cada um leva R$85.088,33. A quadra teve 1.214 ganhadores com premiação de R$1.201,53. Vamos ao Loto Fácil, concurso 1607. Dezenas sorteadas 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17 18. e 24. O prêmio acumulou, claro. 14 acertos, 285 apostas, cada uma leva R$1.408,43. 13 acertos foram 12.289 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. O mistério para o caso dos 3 bilhetes premiados da Mega da Virada jogados na mesma lotérica de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, tem uma explicação. Uma única pessoa jogou os 3 bilhetes com as 6 dezenas sorteadas. Isso acaba com as dúvidas sobre como 3 pessoas diferentes teriam tido a ideia de jogar os mesmos números na mesma lotérica. Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram registrados no mesmo dia com intervalo de segundos entre um e outro. Todas as apostas foram feitas no mesmo caixa que atende a fila preferencial para idosos, gestantes, mães com crianças de colo e deficientes. A reportagem da revista Veja apurou que o ganhador preencheu vários bilhetes ao mesmo tempo, pois era o responsável por fazer as apostas de um bolão de um grupo de amigos de Parelheiros. Só que na hora de apostar ele acabou se confundindo e anotou 3 vezes a mesma aposta. Daí o prêmio ter sido 3 vezes na mesma lotérica. 6h28. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Botuporenguense 3, Timon 1. José Bonifácio 2, América de Pernambuco 3. Comercial 2, Rio Branco 1. Deportivo Brasil 3, União do Mato Grosso 1. Primavera 2, Globo Futebol Clube 0. Ituano 4, Santa Cruz de Alagoas 0. Elosport 2, Atlântico da Bahia 0. São Bernardo 3, Rio Branco do Acre 1. Mantiqueira 0, Botafogo da Paraíba também 0. Flamengo de São Paulo 1, 7 de setembro de Alagoas 0. União Futebol Clube 1, Trindade também 1. Nacional 0, São Paulo 1. Portuguesa de Desportos 1, Teixeira de Freitas 0. Fernandópolis 1, Madureira do Rio de Janeiro 2. Penapolense 2, Desportiva Paraense 0. Fluminense do Rio de Janeiro 3, Mojimirim 0. Atlético Paranaense 3, Rio Preto 0. Figueirense 3, Mirassol 0. Paraná 2, Juventude 1. Paysandu 1, Londrina 2. Vitória 5, Atibaia 2.
2. Vila Nova de Goiás 2, 15 de Piracicaba 0. Curitiba 1, Comercial também 1. Ceará 3, São Caetano 2. Bahia 1, São Bento 0. Goiás 4, Guarulhos 0. ABC de Natal 0, Santo André 1. América Mineiro 2, Remo 0. Grêmio 3, Bragantino 0. Criciúma 0, Guarani também 0. Náutico 0, Linense também 0. Botafogo 2, Sergipe 1. Marília 4, Tubarão 3. Tupan 0, Lagarto do Sergipe 3. Francana 0, Araxá 1. Capivariano 0, River do Piauí 3. São Paulo 6, Cruzeiro 2. Oeste 2. Aimoré do Rio Grande do Sul também 2. Atlético de Goiás 0, 15 de Jaú também 0. Chapecoense 0, Ponte Preta 1. Botafogo do Rio de Janeiro 4, Velo Clube 1. Flamengo do Rio de Janeiro 6, de Paraná 0. Foi um chocolate. 6h30 em Manaus e a Copa São Paulo prossegue hoje com estes jogos. Temos Paulista e São José. Também vão jogar Internacional e Boa Vista, Avaí, Red Bull, São Carlos e São Raimundo de Roraima, Audax e Rio Branco do Espírito Santo. São Paulo, a Copa São Paulo tem ainda Fortaleza e Volta Redonda e Corinthians e Corumbaense. O tradicional jornal L'Equipe publicou hoje a lista com as 30 personalidades do ano no futebol francês e colocou um brasileiro no topo. Neymar, que chegou ao país para defender o PSG em agosto e movimentou o local. Neymar superou na votação até mesmo o técnico Zinedine Zidane, francês que levou o Real Madrid aos títulos da Liga dos Campeões do Campeonato Espanhol e do Mundial de Clubes. Mbappé, que deixou o Mônaco para atuar no PSG e hoje é a principal estrela da seleção do país, ficou em terceiro logo atrás de Neymar. No esporte local temos informações do Princesa dos Solimões com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Princesa dos Solimões apresentou na tarde de ontem no estádio Gilbertão sua comissão técnica e parte do seu elenco profissional para a temporada 2018, que já começa no dia 21 de janeiro com a Copa Verde. O Princesa dos Solimões faz sua estreia jogando contra o Interporto lá em Tocantins e o jogo de volta será na noite do dia 24 de janeiro no estádio Gilbertão, decidindo a vaga para outras fases. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o presidente do clube, Modesto Alexandre, fala sobre a preparação do time e dá prioridade a jogadores regionais. Nesta quarta foi a apresentação do elenco, fazendo a abertura juntamente com a base do Princesa, e amanhã a gente começa já físico, a gente vai para o CT à tarde e no sábado a gente já começa treino com bola. Ainda falta chegar uns 2 atletas e, para nossa felicidade, a gente fez uma convocação de jovens que queiram participar do Princesa e a gente deu 28 jovens que, dentro da nossa programação, o nosso técnico Alberoni vai avaliar e quem sabe a gente não fique com mais alguns atletas e que a gente, dentro dessa experiência nossa, a gente possa aí descobrir mais talentos. A gente tem uma base, o Alberoni já tem um time na cabeça hoje, que é os jogadores que fizeram parte do elenco. São poucos, uns 2 ou 3 que vêm de fora mesmo, tipo Rio e São Paulo. Para o presidente, o maior gargalo do clube ainda é a questão financeira, a falta de patrocinadores. Foi apresentado um projeto ao governo do estado, mas no momento a prefeitura de Manacapuru ainda é o maior patrocinador do time. Mas a expectativa é de que no decorrer do certame, mais patrocinadores possam ajudar o Tubarão do Norte. Entre os jogadores profissionais apresentados do dia de ontem estão os goleiros Victor e Darlan, zagueiros Celto Eric, Cristiano Natal e João Pedro, lateral Alberto e Manacá, volante Alessandro Trau, Matená e Raul, meio campo Anderson Fininho, atacante centroavante e Imperador. O técnico é Alberoni e o treinador de base é Maison de Matos. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, Zegdeg. O preço dos imóveis residenciais anunciados em 20 cidades brasileiras fechou 2017 com queda nominal sem considerar a inflação de 0,53%, segundo dados do índice FIPE-ZAP divulgados ontem. Foi o primeiro ano de retração nos preços em 10 anos, quando o indicador começou a ser medido. Após bater a casa dos 78 mil pontos durante o pregão de ontem, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas da B3 Bolsa de São Paulo, fechou o dia em 77.995 pontos, batendo o recorde anterior alcançado na terça-feira com alta de 0,13%.
No fechamento do pregão, o volume negociado na bolsa foi de 8,59 bilhões. Os preços da gasolina e do diesel comercializados nas refinarias recuaram hoje 1,4% e 1,9%, respectivamente, de acordo com informações da Petrobras. Ontem a gasolina havia diminuído 0,1% e o diesel aumentado 0,6%. Eduardo, e o aeroporto Eduardo Gomes está fechado ou está aberto? Está operando por instrumentos. Recebi as informações ainda há pouco do Infraero. A Infraero, portanto, informando que o aeroporto Eduardo Gomes, devido à falta de visibilidade, está operando por instrumentos nesse instante. Manaus está encoberta por uma névoa úmida. A Federação dos Concessionários FenaBrave divulga hoje o resultado da venda de veículos novos em 2017. No acumulado do ano até novembro, houve crescimento de 9,8%, indicando que o Brasil deverá ter o primeiro ano de alta desde 2012. A empresa de transporte de Chongqing anunciou que adquiriu o controle da Brasileira 99. O negócio assim ainda mais a disputa da chinesa com a Uber e sinaliza uma consolidação das empresas de transporte alternativo no Brasil pelo mundo. O valor da transação não foi revelado, mas ele confere a 99 valor de mercado em torno de $1 bilhão, segundo o jornal Valor Econômico. Em 2018, os bacharéis em Direito terão 3 chances de passarem no exame de ordem unificado da Ordem do Advogado do Brasil, a OAB. O calendário com as datas dos exames 25, 26 e 27 foram divulgados ontem. 6:39. O Orçamento Geral da União de 2018, publicado ontem no Diário Oficial da União, indicou um aumento de 36,6 bilhões em gastos com a Previdência Social. No total, as despesas obrigatórias vão crescer cerca de 66,5 bilhões de reais em relação ao ano passado. Para 2018, o orçamento vai destinar 1,253 trilhão de reais em gastos obrigatórios contra 1,186 trilhão no ano passado. Somente os benefícios da Previdência passarão de 559,7 bilhões em 2017 para 596,3 bilhões, o equivalente a 8,36% do Produto Interno Bruto PIB. O funcionalismo federal é responsável pela segunda maior alta. Esses custos passarão de 285,89 bilhões de reais para 297,85 bilhões, elevação de 11,96 bilhões de reais. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do PRB, pediu demissão no início da tarde de ontem. Em carta entregue ao presidente Michel Temer, Pereira afirmou que deixa a pasta para poder se dedicar a questões pessoais e partidárias. Pereira alegou a Temer que precisava se desincompatibilizar do governo para trabalhar sua campanha para deputado federal. Marcos Pereira é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele vai agora para o culto. O presidente Michel Temer aceitou nesta quarta-feira a indicação da deputada Cristiane Brasil para ministra do Trabalho. O nome da deputada foi levado em reunião no Palácio do Jaburu entre Temer e o pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. A posse está prevista para a semana que vem. O relatório da inspeção no complexo prisional de Aparecida de Goiânia deve ficar pronto nesta quinta-feira. O documento será enviado à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela cobrou explicações sobre as condições do presídio após uma rebelião que terminou com 9 mortos, 14 feridos e 99 presos foragidos. A vistoria durou cerca de 1h20 e começou por volta das 9 horas desta quarta-feira. 6 presos foram ouvidos por 40 minutos. O conteúdo dos depoimentos dos presos não foi divulgado. O Rio Grande do Norte entra hoje no 17º dia sem policiais nas ruas. Com salários atrasados, a categoria decidiu manter a greve, mesmo com ordem da justiça para prender os agentes que incentivarem a paralisação. Enquanto isso, quem faz o patrulhamento no estado são as Forças Armadas. Os militares também atuam no Rio de Janeiro há meses. A permanência das tropas será tema de encontro entre ministros e o governador Luiz Fernando Pezão nesta quinta-feira. O governo federal para exigências para manter o efetivo no estado, entre elas o pagamento em dia de policiais civis e militares. A onda de frio que bate recordes históricos e atinge os Estados Unidos nos últimos dias continua avançando sobre o país e já causou a morte de pelo menos 11 pessoas nas últimas 24 horas. A informação é da agência F. As mortes foram motivadas pelas baixas temperaturas provocadas
provocadas por uma massa de ar no Ártico que atinge a maior parte do país durante os últimos dias. 5 pessoas faleceram no estado de Wisconsin, 4 no Texas, sendo 2 sem teto, 1 em Dakota do Norte e outro no Missouri. Lagos, tanques, margens de rios e piscinas privadas congeladas são algumas das cenas causadas pela onda de frio que provocou a suspensão de algumas comemorações tradicionais do Ano Novo e que nos 2 últimos dias de 2017 já tinham matado 3 pessoas. A massa de ar do Ártico continuará forte sobre o leste do país até o final de semana, afirmou através de Twitter o Serviço Nacional de Meteorologia, que disse que serão registradas temperaturas muito baixas e ventos gélidos perigosos da região. Pela primeira vez em 30 anos, nevou na Flórida. Os moradores da Flórida, mais habituados a furacões, se apressaram a publicar nas redes sociais fotos da neve acumulada em piscinas ao ar livre. A tempestade de inverno, que atinge o sudeste americano, provocou alertas meteorológicos e o fechamento de estradas no norte da Flórida e no sudeste da Geórgia. Um trem descarrilou na Geórgia, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Mais de 300 passageiros estavam a bordo quando 3 vagões saíram dos trilhos, mas ninguém se feriu, de acordo com a empresa Amtrak, citada pela Associated Press. O trem fazia o trajeto atingido por nevasca entre Miami e Nova York. Além da tripulação, o trem transportava 311 passageiros a bordo. O porta-voz da Amtrak afirmou que os 2 vagões dormitório que transportavam bagagens apresentaram o problema. Após bater a casa dos 78 mil pontos, como já dissemos no pregão de ontem, Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações da Bolsa, caíram ontem. Um banqueiro turco foi declarado culpado por um júri nova-iorquino nesta quarta-feira ao ser relacionado a uma ampla trama montada para ajudar o Irã a evadir sanções americanas em caso que perturbou as relações entre Ankara e Washington. Um júri declarou Mehmet Hakan Atilla, vice-diretor executivo do Banco Turco Hall Bank, culpado de 5 acusações de fraude bancária e conspiração. A Guarda Revolucionária, a unidade de elite das forças de segurança do Irã, enviou tropas a 3 províncias para conter protestos contra o governo, anunciou o comandante da força depois de 6 dias de tumultos que deixaram 21 mortos. Os protestos são considerados os maiores desde os que se seguiram à questionada reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad em 2009. Será lançado hoje nos Estados Unidos um livro que já deu o que falar lá nos Estados Unidos. Trechos divulgados à imprensa ontem provocaram a fúria de Donald Trump. Na obra, Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, chama de traiçoeiro o encontro do filho de Trump com os russos em 2016. O presidente americano rebateu dizendo que seu ex-assessor enlouqueceu. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva protocolou uma petição reiterando o pedido de que o ex-presidente seja ouvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes do dia 24 de janeiro, dia em que o recurso em segunda instância de Lula será julgado na corte. Na primeira instância, o ex-presidente foi condenado em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e 6 meses de prisão. Lula recorre em liberdade. Em 11 de setembro de 2017, os advogados de Lula já haviam ingressado com um pedido ao relator dos processos da Operação Lava Jato no Tribunal Federal, desembargador João Gebran Neto. Porém, segundo a assessoria de imprensa da defesa, o pedido não foi apreciado, o que motivou o novo pedido. No Brasil, os números dos últimos anos apontam para uma desaceleração tanto no número de diagnósticos quanto na mortalidade por tuberculose. Mas a quantidade de novos casos da tuberculose a cada ano ainda é considerada alta, principalmente entre populações mais vulneráveis, como os indígenas, pessoas privadas de liberdade e em situação de rua. Cerca de 75 mil casos novos e reincidentes de tuberculose foram registrados no país em 2016. O montante corresponde a aproximadamente 200 casos por dia no país. Estima-se que desse total, aproximadamente 6 mil pessoas, 8% vivem com HIV. No mundo, cerca de 10,4 milhões de pessoas foram infectadas por tuberculose em 2016, sendo que 10% das vítimas têm HIV. O Brasil tem 1/3, 33% de toda a carga de tuberculose das Américas e figura no grupo de países que congregam quase 40% de todos os casos de tuberculose do mundo e cerca de 34% dos casos de co-infecção com HIV. O dado preocupa a OMS, que tem visto com cuidado o que a tuberculose vem causando no país. É muita mazela para um só país. 6 horas e 47 minutos.
Pelo menos 23 civis morreram ontem à noite, a maioria por supostos bombardeios aéreos russos em diversas partes de Guta Oriental. O principal bastião opositor dos arredores de Damasco informou hoje o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Entre os mortos, há pelo menos 3 menores de idade e 12 mulheres, disse a ONG. O exército de Israel bombardeou nesta quinta-feira uma infraestrutura central do terrorismo em Gaza, como represália aos mísseis lançados deste local ontem por milicianos palestinos, afirmou em comunicado o porta-voz militar. O exército continuará usando todas as táticas disponíveis para frustrar as tentativas de ataque aos cidadãos israelenses, disse o porta-voz. A Polícia Federal montará em Brasília um grupo de trabalho com outros órgãos federais para tentar coibir a disseminação do fake news, notícias falsas que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens como WhatsApp. A medida visa evitar que essas informações falsas influenciem o resultado das eleições de 2018. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo a publicação, o grupo terá um delegado, um agente, um perito criminal federal e técnico do Tribunal Superior Eleitoral e da Procuradoria-Geral da República. O pedido teria partido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que assumirá o comando do TSE a partir do dia 6 de fevereiro. A ideia da Polícia Federal, diz a reportagem, é elaborar uma legislação específica para os casos em que notícias falsas são veiculadas pela internet e depois disso submetê-la à aprovação do Congresso para que seja aprovada antes das eleições de 2018. Para o chefe da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado de Cora, Eugênio Coutinho Ricas, que comandará o grupo, a legislação atual não permite uma exata compreensão da atuação policial nesses casos, justamente por não deixar claro o que são fake news. Para Ricas, a Polícia Federal deveria atuar em casos em que ficasse evidente a criação de notícias falsas com o intuito de ajudar ou atrapalhar candidatos a cargos públicos no pleito de 2018. 6h49. Agora vamos aos principais jornais do país e seus destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Filha de Roberto Jefferson vai ocupar o Ministério do Trabalho pelo PTB. Folha de São Paulo. Defesa de Lula reitera pedido de novo interrogatório no caso do Triplex. O Estado de São Paulo. Em nota, FHC tenta acalmar ânimos no PSDB. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pastor é detido suspeito de abusar sexualmente de 2 crianças. Valor econômico. Petrobras fecha acordo de 2,95 bilhões de dólares para suspender a ação coletiva nos Estados Unidos. Estado de Minas. A Anvisa proíbe venda de lote de leite condensado fabricado em Minas por conter bactéria. Jornal do Comércio no Recife. Ministro da Justiça, Torquato Jardim, critica desleixo de estados com presídios. Fortaleza, Diário do Nordeste. Prefeitura de Calcaia decreta estado de emergência por falta de coleta de lixo no município. Porto Alegre, 0 hora. Suspeito de esquartejar amigo se entrega à Polícia Civil. Brasil Econômico. Sem aprovação da reforma, a Previdência custará 36,6 bilhões a mais em 2018. As edições locais que chegam à nossa redação. O centenário Jornal do Comércio. Promoções aquecem varejo em janeiro. A crítica. Alerta geral, aposentados são alvo INSS. Golpes crescem 30% em um ano. Em tempo. Traficante morre em pleno voo. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.